Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui presentes na casa de Deus, nesta linda manhã, nesse belo dia que Deus nos deu de vida e que nós possamos declarar o nosso amor ao nosso Deus, dizer o quanto Ele é grande, dizer o quanto Ele é amável e agradecê-lo, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E que nós possamos mesmo começar a nossa semana louvando e bendizendo o nome daquele que é o Criador de tudo. Presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é jeito ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em Ti. És refúgio e fortaleza, essa razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em Ti. Aprendi em Teus caminhos, não me sinto mais sozinho, Tua paz comigo está. Mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia.
força és, refúgio e fortaleza, essa a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Tenho em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta. Aleluia, aleluia. Posso descansar. Descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinarei
Jesus quer o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus quer o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer. Jesus quer trazer paz pra você. Oremos, meus irmãos. Pai, é com gratidão no coração que estamos na tua casa hoje. É com gratidão que dedicamos este dia ao Senhor para o descanso dos nossos afazeres semanais, para a entrega mesmo do nosso tempo dedicado ao Senhor, junto com a nossa família, junto com o teu povo aqui na igreja. Um dia já permitimos, ó Deus, que o Senhor viesse fazer morada em nosso coração e renovamos nesse momento esse voto, ó Deus. Queremos todos os dias convidar o Senhor para estar conosco, porque sabemos que companhia melhor não há. Queremos, ó Deus, estar seguindo os teus passos, estar ouvindo a tua voz. Queremos, ó Pai, caminhar segundo o Senhor ensinou, caminhar com o Senhor, caminhar no Senhor, para que os nossos dias sejam melhores. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor nos ajude a cultivar muito mais a esperança do que a tristeza. Sabemos dos dias tortuosos em que vivemos, ó Deus, mas a esperança que vem do Senhor é que nos torna capazes de levantar todos os dias e dar graças a Deus por aquele dia. Dar graças a Deus pela nossa vida, dar graças a Deus pelas recuperações que temos visto e dar graças a Deus até mesmo pela vida dos que partiram, porque um dia estiveram aqui e foram importantes para algumas pessoas. Ó Pai, continua conosco no restante desse dia, continua conosco durante toda essa semana que se inicia. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, que mesmo falho, mas é o que o Senhor colocou nos nossos corações,
e pedimos que o teu Santo Espírito faça esse louvor chegar ao teu trono da maneira mais agradável possível. É no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto dominical, né? Vamos ter mais uma oração antes de meditarmos na palavra de Deus, de fazermos uma leitura bíblica. Uma oração de gratidão por esse privilégio de estarmos na casa do nosso Deus. Vou pedir para cá orar para a gente. Oremos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de termos conhecido a Tua graça, Senhor, e essa graça que nos sustenta, e essa graça que nos chama aqui, Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua palavra que será lida, que será explicada aqui pra gente, que o nosso coração esteja aberto e cheio de gratidão, ó Deus, sabendo que essa palavra é o Senhor quem nos dá, que essa palavra foi escrita para nós, que essa palavra é atual, é atuante, ó Deus, e é viva, Senhor. Que assim a gente receba a Tua palavra e que a gente vá para a nossa casa mesmo cheios dela, Pai. Que a gente tenha uma semana grata, que a gente possa ver tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, na nossa igreja e na nossa família, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Os irmãos que estão em casa também, participando deste culto, poderão abrir as suas Bíblias e acompanhar conosco, né? Porque a bênção ela é derramada a todos, né? Então, 1 Pedro 3, de 8 a 12. O título dessa leitura é A Vida Exemplar Cristã e o Amor Fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, mas, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, é o modelo para nós, de vida cristã, para nós seguirmos, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele nos orienta em todos os sentidos da vida. Então, aqui ele deixou o exemplo que ele gostaria que nós, como cristãos, vivêssemos, praticássemos na nossa vida, né? Sermos amorosos uns com os outros, né? Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. Às vezes as pessoas nos fazem algum mal e o instinto natural é revidar. E não é isso que Deus quer que façamos. Não pagar mal com mal. Se pudermos fazer o bem, é melhor, né? Vai fazer bem para nós e vai agradar ao nosso Deus, né? Quando a gente consegue ter esse domínio próprio de não revidar, mas sim abençoar a vida do outro, né? Muito bom. Eu amo esse texto porque ele nos orienta passo a passo a forma que nós, como cristãos, devemos viver, né?
Infelizmente, nem sempre a gente consegue, mas nós devemos nos esforçarmos. Aqui, quando diz para a gente refrear a nossa língua do mal, que os nossos lábios não falem dolosamente, né? Então, para a gente ter esse domínio de nos controlarmos, para que da nossa boca possa sair palavras que edificam as pessoas, que abençoam as pessoas, e não maldizer as pessoas, fazerem críticas maldosas, né? Isso é muito ruim para nós e Deus não se agrada disso, porque a certeza que nós temos é que os olhos do Senhor estão sobre nós, repousam sobre aqueles que são chamados justos, que temem a Deus, né? Mas também o rosto dele está contra aqueles que praticam males. Então, que a gente possa procurar viver uma vida que agrade ao nosso Deus em todos os sentidos, né? Porque nós, como cristãos, somos vistos. A minha sogra está acamada, vai fazer 6 anos, e a minha cunhada, essa semana, teve assim ela falou assim, como que o cristão é visado, né? Que as 2 enfermeiras estavam comentando sobre uma pessoa lá, que eles foram visitar, uma pessoa que está sendo assim, mal cuidada, coisa assim. Aí a pessoa é cristã. Aí a Laodiceia falou, nós somos cristãos também, nós somos presbiterianos, explicou para a moça. Ela falou, mas há uma diferença muito grande entre cristãos e cristãos, né? E a Laodiceia falou, a importância da gente dar um bom testemunho, de cuidar bem, cuidar com amor. Se você tem que cuidar de alguém, que faça isso com amor, né? Para que isso, alguém de fora vai ver que você é uma pessoa diferente, você tem uma atitude diferente, né? E não dar um testemunho ruim, né? De maus cuidados, né? Então, nós temos que estar atento a isso, né? Em tudo que a gente for fazer, né? Que a gente possa estar fazendo o melhor. Amém? Vamos ter um momento de oração. Esse mês está doendo muito no nosso coração, porque é o mês da família, é um mês muito festivo para essa igreja. A gente gosta, por exemplo, no último domingo, nós tínhamos, né, aquele almoço delicioso com a família da fé, todo mundo participando. Era muito gostoso, muito prazeroso trabalhar para ver todo mundo reunido, tomando uma refeição junto, né? E, infelizmente, é o 2º ano que a gente não consegue fazer isso. Mas nem por isso nós vamos deixar de agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem nos dado vida, tem preservado a nossa saúde, tem nos livrado, né? E isso é motivo de gratidão a Deus. Mas nós temos também famílias da igreja que esse ano passaram por situações muito difíceis, dolorosas, né, de perdas. Então, nós temos que agradecer a Deus pela vida, mas também interceder pelas famílias da igreja. Muitos não podem vir, são muito idosos, não podem estar aqui presentes, outros estão doentes, não podem estar aqui presentes. Então, vamos ter 3 orações. Vou pedir a Daça já orou, mas vou pedir a Daça que ore pelas famílias enlutadas, né, que estão passando por sofrimentos, né? Eu vou pedir para o nosso irmão, o seu Isaltino, que ore pelas famílias. O seu Isaltino é um dos idosos da nossa igreja, mas está aqui presente. Para que ele ore pelas famílias dos idosos, né, por cada idoso. Nós tivemos a nossa irmã Leda, que há uns dias atrás esteve internada, doente, agora está recuperando em casa, mas precisa das nossas orações, seu Laércio e tantos outros, seu Oséias não está bem. Então, vamos estar intercedendo por esses idosos da nossa igreja que estão passando por situações de enfermidade, né? Eu vou pedir para a Paulinha orar pelas demais famílias da igreja, né? Principalmente para que eles sintam um desejo de estar na igreja sempre que possível, tá? Então, vamos ter essas 3 orações. Para vir à frente, pastor. Oremos, meus irmãos. Mais uma vez, ó Deus, na tua presença e junto com o teu povo aqui reunido, queremos interceder por aquelas famílias que nesse momento sofrem. Sofrem a dor da despedida, sofrem a dor da saudade,
sofrem a dor de uma despedida tão indigna nesse momento de pandemia. Pedimos que o Teu Santo Espírito seja a companhia, o conforto e o consolo junto desses familiares. Lembramos agora da família do Silas, mas lembramos de tantas outras pessoas que têm perdido os seus entes queridos. Ó Pai, esteja presente, esteja consolando, esteja colocando no colo essas pessoas e ensinando que mesmo apesar da partida, o Senhor é o Senhor dos senhores e o Senhor já venceu a morte e que um dia teremos a felicidade do reencontro. Ajuda esses familiares a superarem, ó Deus, essa fase difícil, esse momento, e dê-lhes a esperança no Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai, de estarmos aqui, de estarmos na Tua presença, de sentir o prazer, ó Deus, da Tua presença, a Tua alegria que só o Senhor traz à nossa vida, Pai. E eu quero te pedir por todas as famílias da nossa igreja, Pai, que o Senhor coloque em cada um o desejo de estar na Tua presença, Pai, se não for possível presencialmente, mas que no coração haja o desejo de te buscar, te adorar, Pai, das crianças, ó Pai, que o Senhor esteja tocando no coração dos pais para que ensinem os filhos, para que a gente consiga, Deus, ter força para enfrentar esse momento e depois estar juntos de novo quando for possível, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento precioso que estamos na Tua presença, Senhor. Sim, Pai. Sim. Te louvamos, ó Pai, porque Tu tens dado esta oportunidade de podermos estar na Tua casa para louvarmos o Teu nome. Amém, Senhor. Senhor amado, queremos interceder em favor das pessoas mais idosas que estão passando por dificuldades, Senhor. Sim, Jesus. O Pai amado, sabemos que o final da vida sempre é difícil, tem muitos problemas. Por isso nós rogamos por cada um, que Tu seja companhia e visite a cada um em suas casas, onde estiver, Senhor. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Agora eu passo a palavra para o pastor Ricardo, né, que vai trazer a mensagem para nós. Antes, vamos orar mais uma vez, intercedendo por ele, pela mensagem. Querido Deus, te louvamos por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, vendo os irmãos, ó Pai, poder sentir essa alegria no nosso coração de uma verdadeira família, ó Pai. Nós colocamos o Teu servo que vai nos trazer a mensagem. Sei que o Senhor já trabalhou esse coração, já preparou a mensagem, já colocou no coração dele, ó Pai. Que ele possa transmiti-la para nós e que nós possamos ser tocados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito nessa manhã, para que esta palavra possa falar profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, revê-los, olhar nos olhos de vocês. E Deus ainda deu um solzinho para esquentar a gente nessa manhã. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente ler o texto da Palavra de Deus e buscar orientação, falar um pouquinho a respeito do culto que está acontecendo agora na parte da manhã. Nós tivemos essa ideia, primeiramente, porque observamos que houve uma boa aceitação do culto online às 10 da manhã. Funcionou bem, o pessoal estava interagindo muito bem. E tendo em vista o frio, que aqui em Poços de Caldas é um pouco mais intenso do que em outros lugares, nós tivemos a ideia de manter o culto presencial às 10, como uma forma de proporcionar
um culto um pouco mais seguro, mais saudável nesses dias de pandemia, tendo em vista que o frio que a gente passa das 19 em diante é maior do que às 10 da manhã. Então a ideia foi essa, de promover um culto de manhã, para tentar perseverar nessa ideia de transformar o culto presencial num momento saudável, mais seguro para nós, para todos nós, nesses dias de pandemia, né? Então não é uma decisão definitiva, é uma decisão temporária, e é claro que se a gente notar que esse horário está dificultando a vinda das pessoas, está atrapalhando a rotina que as pessoas têm no domingo, a gente volta com muita facilidade para as 19 horas, ok? Mas é só para os irmãos entenderem a preocupação, e eu acredito que nós precisamos buscar esse tipo de flexibilidade em dias como esses, né? Para a gente proporcionar um ambiente mais seguro para crianças, para idosos, enfim. Nós acreditamos que o culto às 10 da manhã vai trazer isso, vai trazer mais essa segurança, né, para a gente poder participar com mais tranquilidade, né? E eu já até tirei a blusa, né? Se fosse o culto às 19, 19h30, eu estaria colocando a blusa agora depois do louvor, né? Porque o friozinho, o ventinho que corta da janela aqui à noite é judia da nuca da gente, né? Mas então, para quem está em casa, para quem está aqui, só esclarecendo para os irmãos por que dessa ideia de fazer o culto às 10 horas, ok? Então é uma preocupação com a vida, com a saúde das pessoas, e a gente buscar aí uma solução um pouco mais flexível, sem perder, sem deixar de fazer o culto presencial, mas proporcionando um pouco mais de qualidade, tá? Então não é uma decisão definitiva, e se você não pode, lógico, a gente respeita, né? Está acompanhando em casa, tudo bem. Inclusive quem não quer, a gente respeita também, não tem problema. Mas só para que a igreja saiba o porquê dessa decisão, tá? Para ficar bem claro. Tá joia? Então vamos ao texto. Abra sua Bíblia junto comigo em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mês da família. Nós então estamos relembrando a importância da família. Como bem disse a Nazaré, mês de maio costuma ser assim, um mês mais celebrativo, um mês mais alegre. Nesses últimos dias parece que a gente está regando a terra com as nossas lágrimas, né? Mas a família não deixa de ser importante. A gente, talvez ao invés de se alegrar, a gente busca o consolo, a gente oferece o fortalecimento e a esperança que nós temos na palavra de Deus, confiança em Jesus e na sua obra nas nossas vidas em todo lugar, né? Então, falar da família, falar para a família ainda é relevante, mesmo com dias mais difíceis. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, que é um texto muito conhecido, nós vamos relembrá-lo e buscar aqui uma contextualização do texto, por que esse texto existiu, existe ainda, e o que ele pode dizer para nós. Ok? Então vamos lá no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos
e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui. Amém. Então, um breve contexto, trazendo aqui para nós, relembrando o contexto desse texto. O povo de Israel estava prestes a tomar posse da terra prometida. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel, um lugar para eles habitarem, um lugar que seria bom, um lugar que seria um renovo, um recomeço. E nós sabemos como foi difícil o tempo no Egito. Nós conhecemos a história do povo de Israel, um tempo de escravidão, um tempo de muita dor, de luta. Mas então o povo está prestes a assumir a terra prometida. Ainda haviam muitos outros povos naquela região. Ao eles imergirem ali, eles dariam de frente com novas culturas, com um novo povo que vive de um jeito diferente, que tem uma religião diferente, que come diferente, enfim, um povo que tem um estilo de vida diferente. E isso causa impacto na vida do servo de Deus. Quando a gente se depara com outras culturas, com um jeito diferente de viver, isso muitas vezes afronta a vida do servo de Deus. Por quê? Porque a cultura humana, ela é pecaminosa, ela é tendenciosa. E quando o servo de Deus se depara com a cultura humana, ele precisa aprender a dizer sim e não na hora certa. Esse caminho é bom, esse não é. Então Deus está orientando o seu povo aqui nesses versículos, dizendo, olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão conviver com outros povos ao redor, vocês vão se deparar com outras religiões, com outro jeito de viver. Então eu oriento vocês da seguinte forma e traz aqui algumas orientações. Deus está preocupado com o seu povo, Deus está preocupado com as famílias que compunham o seu povo, porque nós temos dificuldade com o novo. O novo é atrativo, o novo chama atenção, mas às vezes o novo não é saudável, às vezes o novo não é bom. Como que nós vamos ter discernimento para identificar aquilo que é bom para a nossa família, aquilo que é bom para nós como povo de Deus? Então Deus dá essa orientação para o seu povo. E eu queria compartilhar aqui com vocês algumas orientações de Deus e depois fazer uma aplicação disso para nós. Primeira orientação de Deus para o seu povo é com base no compromisso. No compromisso. E o primeiro compromisso está ali no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, para o povo resistir às novidades, saber identificar o que a gente pode aceitar, o que a gente pode aderir como prática nova, o que a gente pode aprender ou o que nós devemos rejeitar, Deus está falando, olha, o compromisso que eu tenho com vocês é um compromisso de amor. E o compromisso que eu quero de vocês também é um compromisso baseado no amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meus irmãos, quando o povo de Israel é chamado a amar a Deus de todo o coração, é porque Deus sabe que o ser humano gosta de amar outras coisas. O ser humano é tentado a amar outros deuses, a amar a si mesmo. E a base do relacionamento com Deus é o amor.
É o amor. Deus convida o seu povo a um relacionamento de compromisso em amor para assumir ali a terra prometida e para saber identificar aquilo que é bom e que é ruim na sua caminhada. Quando a gente ama a Deus, a gente vai ter da parte de Deus a orientação que a gente precisa para identificar o que é bom e o que não é. Mas quando o nosso compromisso com Deus é superficial, a gente balança, a gente tem dúvida. E o povo de Deus está sendo convidado a estabelecer esse compromisso de amor com Deus, para poder entrar na terra prometida, conviver com aqueles povos, lógico, de maneira respeitosa e pacífica, da maneira que eles pudessem fazer isso, mas sem perder o foco desse relacionamento com Deus baseado em amor. Vai conhecer nova cultura, mas não deixa de amar a Deus. Vai conhecer novas religiões, mas não deixa de servir a Deus. Vai conhecer coisas novas, mas Deus continua sendo o primeiro, o mais importante. A nossa relação com Deus se baseia em quê? Talvez interesse, medo, troca, agradar alguém da família. Deus está convidando a gente a basear a nossa relação com Ele em amor. E o povo de Deus foi convidado então a avançar, dar aquele passo de recomeço com compromisso em amor. O segundo compromisso que nós vemos aqui está no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se por um lado a gente tem um compromisso com Deus em amor, um relacionamento pessoal com Ele, por outro lado, a vontade de Deus deve estar no centro do nosso coração. Isso significa submeter a nossa vida à orientação de Deus. Significa obedecer, fazer a vontade de Deus. E a gente não deveria ter outras opções, mas a gente tem. Porque fazer a vontade de Deus deveria ser sempre a única opção para o servo de Deus. Mas a gente se depara com outras coisas, a gente tem a tendência de negociar a vontade de Deus. Ah, não, isso aqui eu vou fazer, não, aquilo ali eu não vou fazer, não. É a nossa tendência, mas a gente sabe que a vontade de Deus não se negocia, não há exceção. Quando a gente conhece a vontade de Deus e está no nosso coração, a gente vai saber o que fazer, vai saber a hora de dizer não e dizer sim. Então, meus irmãos, no primeiro momento o povo é chamado ao compromisso com Deus em amor e com a palavra de Deus em submissão e obediência, colocar a palavra no coração. No segundo momento, nós temos aqui uma orientação de Deus no sentido da repetição, no sentido da recordação. E eu gosto muito da palavra recordar, porque recordar significa fazer passar pelo coração de novo. O córdia, que vem do grego, do cardio, igual do cardiologista, recordar é fazer passar no coração de novo a palavra de Deus, a vontade de Deus. E Deus então instiga o seu povo, olha, vocês precisam lembrar, vocês precisam ler de novo. Leiam, leiam, leiam. Leiam para os filhos de vocês. É a primeira orientação da repetição. Nós encontramos ali no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Leia, lembrem, recordem as orientações, façam passar pelo coração de novo. Com os teus filhos, a próxima geração precisa saber quem é Deus e o que Ele espera de nós. Dá trabalho, mas é importante. O povo prestes a assumir uma terra nova, iam se deparar com novas culturas, com jeitos diferentes de viver, com outros deuses. Então Deus fala, olha, relembrem, recordem, sentem com os filhos, ensinem, mostrem para eles quem é Deus
o que Deus fez, o que Deus espera de nós. É uma tarefa difícil, mas é a repetição do ensino que leva à prática, que leva à recordação e que nos mantém no caminho do Senhor. A gente precisa lembrar que a gente tem memória curta. Não é? A gente estava falando que agora há pouco, para a Carol mudar um cântico ali, e aí nós falamos, muda já, Carol, porque depois esquece. Porque a gente tem memória curta. Deus sabe disso, está mandando a gente repetir. E está mandando a gente também lembrar, nós mesmos, adultos, precisamos lembrar. E aí chega ali no versículo 8, Deus fala assim, olha, atem como sinal na tua mão, coloquem como frontal sobre os olhos, nos umbrais das portas, escrevam aonde vocês puderem, passem por ali, lembrem, olhem, revisitem a orientação de Deus, façam o que tiver ao alcance de vocês, para não esquecer, não esqueçam. Não esqueçam. Porque quando a gente esquece a orientação de Deus, a gente esquece de Deus. Quando a gente esquece a orientação de Deus, a gente cede a outros estilos de vida, a um novo jeito de pensar que às vezes não bate com a vontade de Deus. Então revisitem, leiam, leiam, leiam. E é interessante que esse movimento de perseverança na vontade de Deus, na sua palavra, na sua orientação, começa na família, ensinando os filhos, fazendo a nossa própria revisitação da palavra de Deus. É na família que começa esse movimento de resistência, porque, meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde jaz no maligno, um mundo que é influenciado por diversos pensamentos. E como é que a gente resiste a isso? Como que a palavra de Deus persevera diante de um mundo que tem tantas maneiras de pensar, tantas maneiras de viver? Então Deus está falando para o seu povo, resistam lendo, resistam lembrando, revisitando a orientação de Deus. E isso começa em casa, começa na família. Não esqueçam de jeito nenhum. Então essas foram as orientações básicas aqui de Deus para o seu povo. E eu queria fazer uma aplicação para nós agora. Nós vivemos, meus irmãos, ou aliás, nós somos chamados a viver em Cristo uma contracultura. Quem usa esse termo é o John Stott. Inclusive, ele tem um livro que chama Contracultura Cristã. O pastor John Stott, que já faleceu há alguns anos e contribuiu muito com o pensamento cristão no século passado, principalmente. Nesse livro, ele usa esse termo, contracultura. É o povo de Deus vivendo na contramão. As famílias vivendo na contramão. E pensa a gente entrar com um carro na João Pinheiro na contramão. Que anarquia. Que risco. O risco de um impacto, né? Pois é. O que ele está querendo dizer é que em Cristo Jesus nós somos chamados a revisitar a palavra de Deus, revisitar a orientação de Deus, observar a nossa cultura, o jeito que as pessoas estão vivendo, o que a sociedade está dizendo que a gente deve viver, de que maneira, como que a gente deve se comportar, a gente analisar tudo isso e falar, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui dá certo porque não contradiz a palavra de Deus, não me tira dos caminhos do Senhor, não me faz cair em pecado. Então nós somos chamados, aliás, nós somos desafiados a, como famílias que servem a Deus, a viver essa contracultura. E é lógico que eu preciso afirmar aqui, reafirmar para nós que a nossa cultura, meus irmãos, ela tem muita coisa boa. A cultura em que nós estamos imergidos como pessoas, né? Muitas características nossas são frutos da cultura que a gente vive, do meio que a gente vive,
E isso é bom. Mas nós precisamos reconhecer que a nossa cultura é fruto humano. É tendenciosa. Leva também por caminhos que não são bons. E nós precisamos identificá-los. E ter a ousadia de dizer não. Não é para a gente viver aí um povinho rebelde à margem das suas... De jeito nenhum. A gente continua imergido na nossa cultura. Mas aquilo que agride a vontade de Deus, que agride a palavra de Deus, é obrigação nossa resistirmos. Resistirmos. Pois o povo de Deus está sendo orientado aqui a isso. Entrem na terra prometida. Vocês vão conviver com outros povos. Mas nem tudo que eles fazem é bom. E esse é um desafio muito grande. Eu acredito que as nossas famílias são desafiadas a fazer essa leitura da cultura hoje. O que é bom, o que não é. O que agrada a Deus, o que não agrada. Nós temos condição de identificar isso? Teremos, se amarmos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E se a orientação de Deus estiver no nosso coração. E se houver da nossa parte o empenho de revisitar a palavra de Deus, de repetir para os nossos filhos o que Deus quer de nós, quem é esse Deus, nós vamos ter condição de identificar tudo isso na nossa sociedade. Nem todas as escolhas humanas são boas. Vocês lembram um tempo atrás que surgiu a ideia aí da baleia azul? Vocês lembram? Olha só que fruto ruim da nossa cultura, da nossa sociedade. A nossa sociedade ela é capaz de coisas muito boas, mas de coisas terríveis. Nós precisamos aprender a fazer essa leitura. Tem um outro texto da palavra de Deus que caminha nesse sentido, quando Paulo diz assim aos Coríntios, lá em Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Olha a orientação do apóstolo Paulo indo no mesmo sentido. Somos servos de Deus chamados para viver debaixo da orientação do Senhor. A gente vive num mundo onde nem todos creem nesse Deus, nem todos caminham debaixo da orientação do Senhor. O jeito de viver vai ser diferente. E quando a gente se depara com esse jeito de viver, aí a gente tem que parar e pensar, opa, peraí, eu posso fazer? Posso. Devo? Convém? Paulo chama a gente a repensar algumas coisas. Nem tudo que parece bom faz bem. E parece que nos nossos dias agora, meus irmãos, a nossa sociedade faz brotar, assim, diariamente coisas novas, né? É novidade aí. Parece que está pipocando, sabe-se lá de onde. É muita novidade, muita coisa sendo proposta. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa ter discernimento. Tem um outro texto do apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro versículo fala de uma entrega. Amar a Deus, colocar a palavra de Deus no coração. É essa entrega. Mas o versículo 2 diz assim. Vocês lembram? Como é que continua? Isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, olha, se vocês entregarem a vida de vocês nas mãos de Deus, fizerem esse sacrifício pessoal, essa entrega, vocês devem não se conformar com esse mundo, não tomar a forma desse mundo, mas buscar em Deus, debaixo da orientação de Deus, do amor de Deus, essa transformação que vai fazer com que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia caminha nesse sentido, meus irmãos, de chamar a gente como cristãos, como famílias que servem a Deus,
a identificar na nossa cultura o que é bom e o que não é, e ter a ousadia de recusar o que não é bom, de ensinar aos nossos filhos o que Deus espera de nós. E eu acredito que um outro exemplo muito bom é Jesus pregando no Sermão do Monte. Quando Jesus começa a trazer ali práticas de uma ética diferente, de um estilo de vida diferente, que não pensa só em si mesmo, que opta pelo amor ao invés da vingança. Então nós vemos a orientação de Deus apontando para uma direção diferente do que a orientação do mundo nos chama. Se a gente deixar por conta da nossa própria ideia a gente tomar as nossas decisões, a tendência é a gente cometer bastante erro. Então a gente precisa dessa orientação, a gente precisa desse vínculo com Deus para a gente poder caminhar como famílias, dando um bom testemunho, como disse a Nazaré aqui no texto que leu, dando um bom testemunho em casa, fora de casa. É um desafio, meus irmãos. Amar a Deus, colocar a sua palavra no centro da nossa vida, ensinar os filhos, ler para não esquecer. É um grande desafio para nós como família. A gente lidar com essas tentações, com essas propostas externas, as quais entram na nossa casa pelo celular, pela televisão, enfim, pelos círculos de amizade. E é lógico que a gente não vai viver uma sociedade à parte, a gente vai continuar inserido na nossa sociedade, na nossa cultura, mas debaixo da orientação de Deus. Tem muita gente que abre mão por pouca coisa, abre mão da vontade de Deus, por status, para ser aceito. E Deus então está dando aqui uma injeção no seu povo para preveni-los, para deixar claro, olha, vocês vão continuar convivendo com pessoas humanas, nem todos me seguem, mas não deixem de me amar, não deixem de me ouvir. Continuem acreditando que eu tenho o melhor para a vida de vocês. Essa é a orientação de Deus para o seu povo. E é o mesmo desafio que nos é trazido hoje no contexto que a gente vive, onde emerge tanta ideia, tanto jeito de viver, tanta proposta, que a gente precisa de discernimento, a gente precisa de orientação, para que a nossa família continue caminhando, ainda que fazendo parte dessa cultura que tem coisa boa e que tem coisa ruim, mas identificando as que não são boas, não agradam a Deus, e a gente continuar dando um testemunho na sociedade em que a gente vive, né? De que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele nos ama, Ele ama a todos, enfim, é um desafio ser família na contramão. E a minha pergunta é, a gente topa entrar na João Pinheiro do lado errado? Então vamos botar a nossa família dentro do carro e entrar na João Pinheiro? É uma metáfora, viu, meus irmãos? É só uma metáfora. Olha lá, ó. O Mateuzinho está falando, de jeito nenhum, né, Mateus? É um desafio a gente dar as mãos para a nossa família e falar, olha, nós somos fruto da nossa cultura, mas a primeira coisa, a coisa mais importante da nossa vida é Deus. Então, se precisar abrir mão de alguma coisa da nossa cultura, nós vamos abrir mão. É um desafio nos dias que nós vivemos. E o convite da palavra de Deus é esse, a gente ter esse discernimento para sermos povo de Deus no meio de pessoas que ainda não creem em Deus. Para que vejam que esse Deus opera na nossa vida, é vivo, é grande, é poderoso e nos ama, quer amar a todos também. Então que Deus abençoe cada família aqui, cada família que nos acompanha online, que Deus alcance cada coração,
que o nosso amor por Deus seja renovado. Que a palavra de Deus, se não está no centro do seu coração, volte, ou coloque a palavra de Deus no centro do seu coração. Invista nos filhos. Compartilhe com eles. Eles precisam saber quem que é esse Deus que nós cremos e o que Ele espera de nós. E resista como família a essa cultura nossa, que é boa em alguns aspectos, né? Desfrute, claro, das coisas boas da cultura que nós somos inseridos. Né? Tão bom ser mineiro, né? A gente não vai abrir mão do pão de queijo de jeito nenhum. Que cultura boa. Pão de queijo é bênção. Tem certeza que vai ter no céu. Né? E lá a gente vai poder até pôr cheddar, né? Não vai ter colesterol. Né? Quem gosta aí. Mas a nossa cultura tem muita coisa boa. E a gente pode desfrutar disso, fazer disso, inclusive, uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar a nossa vida, a vida de outros. Mas aquilo que não for bom, meus irmãos, vamos ter a ousadia de rejeitar, de dizer não, por amor a esse Deus que nos ama, que quer nos ver livre da escravidão. Nós não podemos voltar para a escravidão, não. Precisamos continuar na liberdade que o amor de Deus proporciona. E é um desafio para nós como família. Então, Deus fortaleça a sua família. E quando você puder, enquanto você puder, leia, 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 para não esquecer. Amém. Convido a equipe para a gente entoar a Deus um novo hino. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Quão felizes nos correm os
Queremos agradecer aos irmãos, né, que estão aqui presentes, aos que estão em casa também, e dizer que é muito bom a gente poder estar na casa do nosso Deus, que a gente possa valorizar esse momento especial de estar na casa do Senhor para louvá-lo. Então, vamos ter uma oração final. Queremos primeiro convidar para o domingo que vem. Convidar para o domingo que vem, que é culto missionário, né? Vamos nos preparar para que a gente possa estar contribuindo com os nossos irmãos que estão nos campos aí trabalhando, nossos irmãos missionários, né? Então, vamos ter uma oração final, depois o pastor vai impetrar a bênção. Querido Deus, te damos graças, Senhor, e te louvamos, ó Deus, por esse momento tão especial que passamos aqui na tua casa, ó Pai, te louvando, falando contigo através das nossas orações e também ouvindo a tua palavra, ó Pai. Que essa palavra possa falar profundamente ao nosso coração durante todos os dias da nossa vida. Que possamos praticá-las com os nossos netinhos, pois aos nossos filhos nós já ensinamos, ó Pai, que o Senhor nos ajuda a sermos bênção para os nossos netinhos, orientá-los e criá-los nos teus caminhos, ó Pai. Fica conosco no restante desse dia, dessa semana que está se iniciando, que a tua bênção, a tua proteção possa estar sobre cada um dos teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a presença maravilhosa de Deus, o nosso Pai, do Filho, nosso único Salvador, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, constante, consolador, esteja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém.